Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. Quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, que tem uma grande fila de espera, não é? Justamente porque de graça todo mundo quer, né, gente? Então por isso tem aquela grande fila de espera. E quer saber então a diferença entre essa gravação e a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não vai ao ar no YouTube, não tem fila de espera. No outro dia você já recebe aí, não é, a gravação a partir da sua história, a partir da sua situação, essa situação que está te tirando a paz de espírito, está tirando o seu equilíbrio. Enfim, clique aqui e assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André. Queria primeiramente te agradecer pelos seus conselhos e ao seu livro que está me ajudando muito. Ah, mas o meu primeiro, né, minha querida? Porque eu lancei este segundo, que eu lancei agora esse ano, e quando você me mandou o e-mail ainda, olha como não é? Por isso que a gravação gratuita demora. Era quando eu tinha lançado esse aqui, o primeiro livro, né? Dor de Amor Tem Jeito. Então, aí o seu livro está me ajudando muito, porém ainda não estou bem o suficiente. Sempre me pego chorando e com a sensação que a vida não faz mais sentido. Portanto, vamos ao meu caso. Então, cuidado com essa sensação de que a vida não faz sentido. Primeiro, qual o sentido da vida? O sentido que a gente dá a ela. Então, ao invés de esperarmos que a vida venha fazer sentido para nós, é como eu tenho colocado sentido às coisas que estão acontecendo ao meu redor. Primeira coisa. Há 6 meses, no ano de 2014, eu tive meu primeiro namorado. Confesso que foi rápido demais. Ele já se interessava por mim há algum tempo e eu nunca tinha dado bola. Em uma festa, ele acabou me beijando à força. Nossa, como assim beijando à força? Mas eu gostei tanto do beijo. Tá, aquela coisa, me beijou à força, né? Para! Ai, para! Ai, para! E continua, né? Ô, beijo à força, hein? Mas eu gostei tanto do beijo, foi uma química tão perfeita que eu continuei ficando com ele. Em menos de um mês, nós já estávamos namorando sério, com aliança, indo um na casa do outro, em festas de família, etc. Nos primeiros 3 meses eu não gostava tanto dele como ele de mim. Ele fazia de tudo pelo nosso relacionamento. Ele chorava quando brigávamos e quando eu ameaçava terminar, pois ele era de uma vida de festa e usava muitos ácidos, LSD e êxtase, além do amor da vida dele, que era a maconha. Mas sempre dizia que pararia de usar por mim, e realmente ele diminuiu bastante o uso. Bom, então não vai parar, tá? Se ele falasse, eu vou parar de usar por mim, porque de repente, né, você pode ter servido de gatilho, de estímulo para que ele refletisse sobre os malefícios das drogas na vida dele. Então, quer dizer, você serviu de estímulo para que ele tomasse consciência do que a droga estava causando na vida dele. Então, ele estava mudando por ele. Agora, se ele vira e fala, não, não, eu vou parar de usar por causa de você, ou seja, né, por você, eu vou parar por você. Então não para. Presta atenção. Não para. Por eu nunca ter dado tanto valor, acabei traindo ele com um amigo meu. Só depois desse fato eu percebi que eu amava ele demais. Portanto, não deixei ele desconfiar disso. Após um tempo, o jogo começou a virar. As brigas aumentaram e ele sempre desconfiando desse meu amigo. Em um dia qualquer, ele disse que não sentia o mesmo amor por mim igual antes e preferia levar a mesma vida antiga dele de festas e se drogando como antes, e disse que a maconha para ele era mais importante que eu. Eu quase morri. Como qualquer pessoa que enfrenta um término, acabei ficando com aquele amigo meu um tempo, mas eu acabava sentindo mais falta do meu amor e da química que só possuía com ele. Depois de um mês, ele acabou me procurando de novo e eu acabei dando uma chance a ele. Mas ele disse que seria dessa vez um relacionamento aberto e ele não abriria mão das drogas por mim. Até outubro desse ano, 2015, foi assim. Eu sofria muito, mas nunca demonstrava nada a ele, pois não queria perdê-lo. Ou seja, você engolia seu sofrimento.
né? Porque ele disse que ele não abriria mão das drogas por você e que esse relacionamento aberto, então, não abriria mão das festas e de ir para essas festas e se drogar e também se aparecesse alguém lá que ele quer ficar, não é? Então, e você, por sua vez, se sujeitou a isso. E por quê? Se você vai reclamar, ele vai terminar com você. Então, quer dizer, meu Deus, se ele não pode terminar comigo, então você prefere engolir. E a gente não percebe que fazendo isso a gente está se anulando, se sujeitando, e a gente engolindo todas essas situações, a gente está engolindo todas as situações que nos fazem mal, que vão, né, tirando o nosso sossego, a nossa paz de espírito, a nossa tranquilidade e vai destruindo o nosso emocional, vai comprometendo o nosso amor próprio, a maneira como a gente se enxerga, vai comprometendo a nossa autoestima e assim por diante. É efeito cascata, uma coisa vai produzindo e trazendo, né, as outras. Ele sempre dizendo que me amava, que nenhuma mulher fazia ele se sentir tão bem como eu. Mas como sempre, depois de umas 2 semanas, ele sumia e depois voltava a me procurar. Doía em mim pensar que ele tinha tirado minha virgindade e era apenas o único homem que tive em minha vida, e ele transando com várias outras mulheres. Até que um dia eu soube que ele foi para o litoral e lá ele transou com 5 mulheres e foi parar no hospital por causa da droga, pois quase teve uma overdose. Nossa, não. Ei, moçada, que não percebe o que está fazendo com a própria vida, né? Depois dessa, eu tive todas as forças para dizer que não queria mais isso, que eu iria me amar em primeiro lugar e ia conseguir viver bem sem ele. Pedi que fosse em casa, fizemos um amor de despedida e depois disse que não queria mais ele em minha vida. Ele se humilhou perante a mim, falou que o motor que fazia a vida dele funcionar era eu. Não. O motor que fazia a vida funcionar, a vida dele, são as drogas, não é você. Primeiro que já está tudo errado, né? Ninguém tem que ser o motor da vida de ninguém. Então, se ele conseguisse perceber que o motor da vida dele era ele e as atitudes e as ações que ele faz, ele conseguiria entender que ele deveria procurar ajuda para se livrar das drogas, né? Então, ele estava colocando sempre o motor da vida dele sempre em outras situações. Ah, é você? Não. No caso, é as drogas, porque, né? Ele prefere a maconha do que você, prefere, enfim. Já começa tudo errado, né, gente? Que eu não podia jogar fora 1 ano e meio assim, e eu dizendo que nunca seríamos o companheiro perfeito um para o outro. Depois disso, o orgulho dele foi tanto que acabou ficando com raiva, saindo da minha casa o mais rápido e depressa possível. Se eu entrava na frente, ele me empurrava e não ouvia uma palavra que eu dizia. Eu não aguentei e acabei mandando mensagem para ele depois, não querendo voltar, nem me humilhando, mas sim querendo saber como ele estava. Ele pelo menos me respondia, mas sendo muito curto e grosso. Isso durou 3 semanas e eu, morrendo de falta dele, acabei tendo uma ação muito imatura, liguei para ele e disse que estava grávida. Ele me deu a atenção que queria, começou a me tratar bem, mas em 3 dias essa mentira me consumia e acabei falando para ele que tinha abortado para isso ter logo um fim. Ele me humilhou, pois soube que eu tinha mentido, falou para eu nunca mais olhar na cara dele, porque o ódio que ele sentia de mim era tão grande que se um dia ele me visse na rua, não seria responsável pelas suas atitudes e acabou me bloqueando em todas as redes sociais. Nossa, quer dizer que então, né, eu não me responsabilizo pelos meus atos se eu te ver na rua, quer dizer, o que ele está querendo dizer é que ele tem vontade de sentar a mão em você, né? Tentei ligar para ele em 3 dias, ele não atendeu nenhuma chamada minha para que pelo menos eu pudesse me explicar. Emagreci 10 quilos, fiquei 3 dias chorando e sem dormir e não parando de pensar que a pessoa que eu amava me odiava com todas as forças dela. Estou tomando antidepressivos até hoje e não espero parar por um bom tempo, pois foi assim que melhorei um pouco. Já se passaram 2 meses e todo barulho de mensagem e de ligação eu imagino que seja dele. Não consigo sair na rua sem ficar olhando para todos os lados, achando que ele vai aparecer. Não consigo mais ver beleza em ninguém. Acabei transando com outro homem, no qual já tinha beijado antes, mas fiquei ainda pior, pois não chegou aos pés do prazer que eu sentia com ele.
Eu só peço, se possível, alguma ajuda, porque não quero ficar dependente de remédios e quero continuar a minha vida e principalmente cair a ficha que acabou e partir para outra. Obrigado, André. Adoro seus vídeos. Você tem um dom maravilhoso e nunca pare de ajudar as pessoas com ele. Ô, minha querida, muito obrigado. Olha, aqui a questão é a seguinte: ele foi seu primeiro namorado, foi com quem você perdeu a virgindade. Então é óbvio que isso tem um peso extra, né? Tem um peso extra, gente. Quando a gente não tem tanta experiência, né, na área amorosa. Depois, as experiências também vão mostrando pra gente, vão mostrando que amor é construção. Quando a gente vai tendo um histórico amoroso, a gente vai entendendo que todas as vezes que a gente já terminou o relacionamento, a gente achava que a nossa vida tinha chegado ao fim, até que depois a gente começou e se envolveu de novo com uma outra pessoa, e aí quando a gente se envolve de novo com uma outra pessoa, a gente acredita que essa pessoa, a gente nunca vai encontrar alguém como ela, sendo que aquela outra a gente também acreditava a mesma coisa, depois quando terminou a gente acreditava que era o fim, agora a gente acredita que não, essa pessoa é diferente, é tudo diferente. A gente tem que entender que são construções que a gente faz. Tá? E eu não estou falando isso para reduzir a importância do amor. Não, assim como, por exemplo, todo mundo entende que a amizade é uma construção, né? Só que a gente projeta tanto em cima do amor, a gente coloca um peso tão grande em cima do amor, um peso cultural, a gente coloca em cima do amor. E os dois viveram felizes para sempre. Então, quer dizer, quando eu estou amando alguém, quando eu gosto de alguém, eu imagino que vai ser por todo o sempre e que, portanto, se a pessoa terminou comigo, eu nunca mais vou sair dessa tristeza. Por quê? Porque minha vida era para ser apenas e tão somente dele, ou apenas e tão somente dela. Por quê? Porque eu tenho esse conceito de que os dois viveram felizes para sempre. Então, sempre eu vou amá-lo, sempre eu vou ficar conectada nele. Então, eu nunca vou ver interesse em ninguém. Agora, quando a gente começa, né, mudar com isso, entende que isso é um padrão cultural que nos é colocado desde quando somos crianças e que, portanto, amor é uma construção e entender que amor é uma construção e que ele pode acabar e a gente vai se reconstruir, a gente pode recomeçar depois com uma outra pessoa, não é diminuir o amor. Aí vem aquelas outras frases prontas e são frases de efeito, mas que não têm incidência em, sabe, nos aspectos racionais. São frases de impacto e de efeito, mas são pensamentos falaciosos, quer dizer, que nos levam ao erro, que não são lógicos. Por exemplo, não, se ele terminou com você é porque ele nunca te amou. Não, a pessoa me amou, mas isso um dia acabou por alguma razão, sabe? Por N razões. E aí a gente entra dentro do aspecto de cada relacionamento e de cada pessoa. Quando a gente fala e faz a comparação com a amizade, todo mundo entende. A amizade não é construída na primeira vista, né? Então aí a gente já quebra com a questão do amor à primeira vista. Não existe amizade à primeira vista. Tem que ter contato, tem que ter dia a dia. Aí a gente vai estabelecendo confiança, até que chega um momento que a gente considera que aquela pessoa é o nosso melhor amigo ou a nossa melhor amiga. Mas isso foi construído. O amor também é assim. A gente se interessa por alguém, a gente sente atração física por aquela pessoa, e essa atração física a gente vai tendo contato, vai tendo convivência, e isso vai sendo construído dentro de nós. O que depois a gente pode chegar à conclusão que foi construído o amor. Só que assim como ele foi construído, depois por causa de algumas ações ou por causa de algumas atitudes, ele também pode ser desconstruído. E aí a gente, né, o sentimento se desconstrói, mas a nossa vida sempre continua. Então, tudo isso, André, falar é fácil, né? Tem um monte de gente que deixa recado às vezes aqui, falar é fácil, como se então, meu Deus do céu, eu nunca tivesse sofrido, ou como se eu então não aplicasse essas coisas também no dia a dia da minha vida. Gente, a gente precisa entender que o falar é o conceito. E se a gente não muda o conceito, a gente não vai mudar as atitudes. Então, falar é fácil, quero ver fazer.
Para fazer é necessário o falar, ou seja, é necessário a elaboração da teoria, é necessário que a gente reveja os conceitos que estão enraizados em nós, porque senão as nossas atitudes são proporcionais a esses conceitos que continuam cristalizados dentro de nós. Então precisa parar com isso, sabe? Pessoas que às vezes falam isso querendo diminuir a teoria. Falar é fácil, quero ver fazer. Não, a gente não tem que diminuir a teoria. É importantíssimo que a gente reelabore, que a gente consiga, sabe, divagar pelo mundo da teoria, pelo mundo dos conceitos, que a gente saiba questionar, que a gente saiba colocar em xeque muitos conceitos e muitas teorias que estão enraizadas em nós, senão a prática não vai acontecer, vai sempre ser a mesma. Então, minha querida, você tem que entender que é isso, que ele teve um peso grande na sua vida, que existe toda essa questão de a gente absolutiza o sofrimento porque a gente imagina que então a gente nunca mais vai se interessar por alguém. Ah, André, mas eu tentei transar com um cara e eu não senti o prazer que eu sentia com ele. Claro, porque você ainda está focada nele, como se ele fosse a única pessoa que você vai gostar. Por isso que eu estou falando, a hora que eu mudo o conceito, até a maneira como eu me posiciono diante de uma outra pessoa e o prazer que eu vou sentir com ela também vai mudar. Por quê? Porque se o conceito que está enraizado em mim é, né, eu o amo e, portanto, somente a ele eu vou amar, eu não entendo que o amor é uma construção e que eu vou desconstruir dentro de mim, então é óbvio que eu nunca vou me interessar por alguém e automaticamente, na prática, eu não vou sentir prazer mesmo. Por quê? Porque o conceito que está me orientando é isso, que está colocando as lentes que estão fazendo com que eu enxergue, né, as pessoas, as situações, o meu próprio viver. Então a gente precisa quebrar com essas coisas. Senão a gente começa a se afastar também, sabe, da nossa própria essência. E aí é a hora que a gente vai entrando num desequilíbrio emocional muito grande. Ok? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.